E hoje aqui no nosso canal, mais uma historinha bíblica de hoje, hein? Nossa historinha hoje, ó, super joia! Mas antes, se você não é inscrito, corre lá e se inscreve! Tia Lica, como é que se inscreve? É só clicar nesse letreiro em vermelho, escrito inscrever, subscrever. Clica que automaticamente você está inscrito, deixe seu like para cima e ative o sininho, porque aí toda vez que a Tia Lica postar novos vídeos, chega recadinho aí na tua casa e você vem correndo assistir. E agora sem mais delongas, oba! Bora lá! A nossa historinha de hoje se encontra na nossa Bíblia Sagrada, no livro de Juízes, exatamente no capítulo 6 ao capítulo 8. Já conectou? Se ligou? É a história de Gideão e os 300. Bora lá? Então vamos! A história de Gideão se inicia através do clamor do povo israelita, que mais uma vez se afastaram de Deus. Bora recapitular? Bora lembrar? É isso aí. O povo de Israel foi salvo por Deus das mãos de Faraó quando libertos do Egito. Lembram? E Moisés, o escolhido de Deus, conduziu as pessoas através do Mar Vermelho em terra seca. Lembram-se? O mar se abriu e o povo de Israel passou. E depois o mar se fechou. Que milagre! Pois. Centenas de anos se passaram e mesmo Deus fazendo todas essas maravilhas e operando em meio do povo esses milagres, cuidando deles, eles ainda faziam mal diante dos olhos do Senhor, gente, naquela época. Igual hoje, Deus cuida da gente, Deus evita com que as coisas ruins nos aconteçam, dá um monte de livramento e mesmo assim a gente está sempre escapando do propósito de Deus. Após a juíza Débora e Baraque terem derrotado Sísera, lembra dessa história? Se passaram 40 anos de paz. E sabe o que aconteceu com o povo, gente? O povo de Israel se esqueceu do Senhor. Tava tudo muito bom, não tinha lutas para eles se apegarem a Deus, eles simplesmente se esqueceram do Senhor, desviando do caminho de Deus e acabaram por adorar, outros deuses. E isso resultou em 7 anos, gente, 7 anos de sofrimentos e lutas. Deus perdoa nossos erros, mas as consequências vêm. E com isso, os israelitas vieram sendo perseguidos e atacados pelos midianitas e os amalequitas. Um povo que vinha, tomava e arruinava todas as colheitas, plantações, animais, deixavam todos sem alimento, sem ovelhas, sem bois, sem jumentas. Olha o estrago que o povo inimigo vinha e fazia ali no meio dos israelitas. Os israelitas tinham que viver escondido em cavernas, nas montanhas, para que os midianitas e os amalequitas não os encontrassem. Pois se eles encontravam, aonde eles passavam, eles espalhavam o terror por toda a nação de Israel. Depois que Israel já tinha perdido tudo, não tinha mais nada, adivinha? Eles se lembraram de Deus. Olha só que engraçado. Pois. E eles finalmente
lembraram de Deus e clamaram a Deus, porque eles sabiam que Deus era poderoso para livrar eles daquele sofrimento e acabar com aquela situação. Que vergonha a gente lembrar de Deus só quando a casa cai, quando tá tudo em mau estado. Isso não é legal. Não é gostoso, crianças, a gente ganhar presente quando nem é data comemorativa? Quando o papai e a mamãe chegam em casa e falam: olha que a mamãe trouxe pra você, a mamãe lembrou de você. A gente fica todo feliz. É claro que é muito bom ganhar presente em datas comemorativas, mas fora delas também é muito legal. Então Deus se agrada quando a gente lembra dele, não só em momentos ruins, mas em momentos bons, para agradecer, para adorar, para louvar o nome do Senhor. Isso é intimidade com Deus, né? Já pensou você ter um amigo e você só lembra dele quando é época de pedir ajuda? Quando não tá precisando, nem liga pro amigo? Muito chato isso, né? Pois. Então, gente, olha só. Deus é tão maravilhoso que mesmo passando por isso, a Bíblia fala que Deus é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Ele nos ama. Por mais que nós pecamos, entristecemos o Espírito Santo de Deus, ele continua nos perdoando e continua nos amando e nos trata da mesma maneira. Diferente de nós, seres humanos, que qualquer coisinha vira a cara, não converso mais. Olha aí os padrões de Deus como são diferentes dos nossos, tá vendo? Então, e o Senhor ouviu o clamor do povo de Israel e enviou um anjo a falar com Gideão, um homem a qual o Senhor escolhera para livrar o povo daquele sofrimento, daquela situação. Gideão estava a malhar trigo em um lugar escondido, no lagar. Lagar, crianças, é um tanque onde se colocava uvas, tá? Para fazer o vinho. Mas ele estava escondido ali, naquele lugar, para que os midianitas não viessem e roubassem o trigo dele. E quando o anjo do Senhor veio, sentou ao seu lado e lhe falou: o Senhor é contigo, homem valoroso. E Gideão logo, com a língua bem afiada, igual nós nos dias de hoje, o respondeu: ai, Senhor, se o Senhor é conosco, por que todas essas coisas ruins estão acontecendo? Onde estão todos os milagres que os nossos pais, as pessoas que cruzaram o Mar Vermelho, nos contaram? Porém agora o Senhor nos desamparou, nos deu nas mãos dos nossos inimigos, os midianitas. Pois. Tá vendo aí? A Bíblia não isenta, ela não retira as dúvidas que as pessoas tinham no passado. Olha que legal, quantas vezes hoje a gente pergunta para Deus: Deus, se o Senhor existe, por que está acontecendo esse tipo de coisa? Olha o que aconteceu. Não é verdade? E Deus responde, basta a gente estar conectado com o Senhor e Ele nos dá o entendimento. E o Senhor respondeu e lhe disse: vai nesta força e livra a Israel dos midianitas. Estou te enviando para isso. Então Gideão começou a dar várias desculpas para Deus. Tipo assim: mas Senhor, como que eu vou passar a salvar Israel? O meu povo é o mais pobre de Manassés. Eu, Senhor, o menor da casa de meu pai. E Deus olhou bem para ele e lhe disse: ei, Gideão, eu estarei com você e você irá derrotar todos os midianitas. Mas Gideão, meio duvidoso, queria ter certeza que era Deus, que estava ali a falar com ele. E Deus lhe concedeu o seu pedido. Deus sonda e conhece o nosso coração. E naquela mesma noite, galerinha, o Senhor pede a Gideão que ele derrube o altar que o seu pai fez para outros deuses. Baal, um deus falso lá da época. E no lugar substituir por um altar para Deus, o Deus verdadeiro. E as pessoas ficaram doidas, malucas, quando descobriram que Gideão derrubou o altar do Deus de Baal. Porém imaginaram
que Baal iria punir Gideão. Pois ele destruiu ali o altar dele, né? Mas isso não aconteceu. Pois Baal não existia, né, gente? Era um deus falso, exatamente. Era uma imagem de escultura, uma estátua. Igual muitas que a gente vê por aí, exatamente. Pois bem, Gideão pediu mais um sinal a Deus, que o concedeu. Ainda insatisfeito, pediu outro sinal a Deus, que pacientemente o concedeu novamente. Então Gideão reuniu um exército com 32.000 homens para lutarem contra o exército dos inimigos, os midianitas. Os midianitas tinham um exército de 135.000 soldados. Muita coisa, né, gente? E Gideão estava com uma boa quantidade de soldados à sua disposição. Ai, graças a Deus. Porém, Deus tinha outros planos para Gideão. Nossos planos são diferentes dos de Deus e os de Deus são muito melhores do que os nossos. Deus é perfeito. Então disse Deus a Gideão: muito é o povo que estás contigo, e para que o povo não se glorie dizendo: a minha mão os livrou, diga ao povo: quem for covarde, medroso, que voltem. E para surpresa de Gideão, voltaram 22.000 soldados. Mais da metade do exército. What? E restaram apenas 10.000 homens. Oh my God. Pois. E o Senhor disse a Gideão: ainda tem muita gente. E Gideão: what? É sério? Pá. Pois. Ele já estava desacreditado. E Deus pede a Gideão que pegue aqueles 10.000 homens que restaram, que ficaram, para irem beber água a uma fonte. E lhe diz: os que levarem a água à boca com a língua, como fazem os cães, atentos e espertos, esse você põe à parte e o separa. E todo aquele que abaixar e dobrar o joelho a beber água, despeça-o. Esses estavam dispersos, distraídos, despreparados. E nesta contagem, gente, 9.700 homens estavam dispensados, despreparados aos olhos de Deus, restando somente 300 homens à disposição de Gideão. Mas esses 300 eram os 300 escolhidos de Deus, que levaram água à boca de forma atenta e vigilante o tempo todo. Porém, cada um desses 300 homens, imagine a conta, teria que lutar contra 400 soldados. Para 450 soldados? Só um milagre. Não dava certo. Essa conta não ia bater nunca. Então imagine como que estava o coração de Gideão. Um soldado para 450 homens. Azedou. Esquece, sem chance, gente. Imagine, impossível ganhar essa guerra, só com as mãos de Deus mesmo. Imagine a cara, gente, de Gideão, a cara de frustração. Ele estava feliz com 32, depois abaixou para 22, né? Depois saíram 9.700 e só sobrou 300 para um exército de 135.000 inimigos. Uau! Tem que ser muito Deus nessa contagem, muito Deus pôr a mão mesmo para dar a vitória ali para o povo israelita.
Mas sabe o que Gideão fez? Confiou em Deus. Se Deus está mandando, a gente obedece. Ele sabe do dia de amanhã, nós não. Então bora ativar a nossa fé. Mas Deus disse a Gideão: com esses 300 homens eu lhe darei a vitória. Apesar que Gideão não estava entendendo na dica de nada. Porém, Deus sonda e conhece o nosso coração e falou a Gideão: levanta-te, desce ao arraial dos midianitas, o povo inimigo, pois eu tenho lhe dado em tuas mãos. E ainda, se estás com medo, vá com teu servo e ouça o que eles estão a falar. E assim Gideão fez. Escondidinho e com muito cuidado, desceram ao vale. E ali estavam os midianitas e os amalequitas e todos os filhos dos orientes. Porém, ouviu Gideão um soldado a comentar com um outro sobre um sonho que esse soldado tivera à noite, mostrando-lhe que Deus dava a vitória a Gideão, derrotando o povo midianita. Gente, olha só que eu não acredito em coincidência, mas olha só. No momento que Gideão vai lá, ele vê um soldado comentando com outro que o soldado tinha tido um sonho que eles estavam sendo derrotados. Então Gideão ouviu isso e adorou ao Senhor Deus, e correu de volta para o acampamento e contou tudo para os seus homens. Então ele resolve ter uma ideia, divide os 300 homens em 3 grupos, exatamente, e deu a cada um trombetas, que são as buzinas naquela época, jarros, que são os cântaros vazios, e tochas acesas. Mas aí você pode me perguntar: tia Lilica, trombetas, jarros, buzina, cântaros, cadê as armas deles para eles guerrearem com o povo? Como é que eles vão ganhar esta guerra? Pois, cadê as espadas, as flechas? Vão lutar com o quê? Vão lutar todos com as tochas e vasos? What? Gideão era esperto, ele era sábio. Sabendo que o exército do inimigo era supersticioso, acreditava em superstições. Ele agiu de forma estratégica, E eles desceram e cercaram todo o acampamento dos midianitas e começaram a tocar as trombetas. Gritavam em voz alta, dizendo: pelo Senhor e por Gideão. Quebraram os vasos, fazendo um maior barulho. Imagine a cena, com as tochas acesas nas mãos, e gritavam: a espada pelo Senhor e por Gideão. Isso era pouco depois da meia-noite, após a troca das sentinelas dos guardas. O ruído de vasos quebrados, com os gritos do exército de Gideão, cercado com tochas de fogo por todo o arraial, fez com que o pavor tomasse conta do exército inimigo, que começaram a correr de um lado para o outro e gritavam e fugiam. Entraram em pânico e começaram a ferir uns aos outros. Galera, o povo inimigo começou a guerrear contra ele próprio, e o povo de Gideão só começou a observar e continuaram lá na fé deles. E o exército inimigo começou um fugir para cá, outro fugir para lá, e os que se davam de frente, um começou a discutir com o outro, começou a brigar com o outro. Exatamente. E sabe o que aconteceu? Fugiram, outros morreram, e os que restaram foram capturados pelos homens de Efraim, perto do Jordão. Então assim Deus deu a vitória sobre o povo. Nem precisou eles lutarem. Olha só que mistério, que legal! Mas calma, a história não termina ainda não, Gideão, após vencer, foi convocado pelo povo a reinar por eles. Pois todo o povo estava sem um juiz, sem um rei. Mas Gideão se recusou e disse ao povo: somente Deus irá reinar sobre vós. Porém,
Gideão fraquejou. Sabe por quê? Ele se recusou a fazer algo sem a direção de Deus, porque era o povo que estava escolhendo ele, não era Deus que estava o mandando. Tem diferença. Mas ele fez uma petição ao povo, que o povo trouxesse a ele presentes, ouros, a qual ele juntou para construir um éfode. Exatamente, gente. O que é um éfode? É um tipo de avental, uma túnica sacerdotal, um colete, tá? Com pedras preciosas que somente os sacerdotes podiam usar esse éfode. E esse éfode representava que ele trazia a direção, né, da palavra de Deus para as pessoas, para o povo. E ele fez o éfode e colocou em sua cidade, em Órfão. Mas sabe o que aconteceu, gente? Ai, não acredito, de novo. Com isso, o que aconteceu? O povo de Israel começou a se prostituir, voltar à prática da idolatria, porque ao invés deles acreditarem em Deus, adorarem a Deus, eles começaram a olhar para aquele éfode. E isso foi por tropeço a Gideão e sua casa. A intenção de Gideão não fica muito clara em fazer esse éfode, mas o resultado fica extremamente negativo, pois foi o motivo para voltar à idolatria em Israel. Gideão foi o juiz mais importante de Israel, segundo a Bíblia, no livro de Juízes. Filho de Joás, da tribo de Manassés, Gideão liderou Israel por 40 anos. Depois, Gideão voltou para casa, se casou e casou com muitas mulheres. Teve 70 filhos, galera. Porém, um dos seus filhos, filhos de uma concubina, ele colocou o nome de Abimeleque, que significa meu pai é rei. Naquela época, o significado dos nomes era muito importante. Abimeleque tenta tomar a liderança pela força de seu próprio braço e mata seus 70 irmãos. Apenas um sobrevive, Jotã. Porém, depois eles vivem em constante conflito. Abimeleque acaba sendo morto de forma trágica. Com tudo isso, Deus levanta Tolá para libertar o povo de si mesmo. E essa é a história de Gideão. E os 300, exatamente. Mas o que aprendemos com isso, crianças? Olha só, ali houve uma seleção baseada no comportamento e na atitude de cada um. Olha como que é importante o nosso testemunho perante as pessoas. O que de fato faz a diferença em nossas vidas. Na vida há dois caminhos, céu e inferno. O céu é um caminho estreito, apertado, com várias regras, mas que nos dá a vida eterna, a felicidade de verdade. O inferno é prazeroso, aqui na terra, mas nos leva à morte, a se afastar de Deus, porque os nossos pecados nos afastam do Senhor. Deus deixou o livre-arbítrio, malta, para nós escolhermos o caminho que nós queremos seguir. E aprendemos também que Deus deseja qualidade e não quantidade. Gideão foi vencedor na guerra contra os midianitas. Sábio nas palavras ao negar em governar o povo sem autorização de Deus. Mas fraquejou no desejo do seu coração, que muitas vezes nosso coração é enganoso, está escrito lá na Bíblia, ao qual ele não pediu direção de Deus e sabedoria de Deus naquele momento, fazendo um éfode, onde motivou a volta da idolatria do povo de Deus. E isso não é novidade não, gente. Desde o princípio, o homem tende à fraqueza de ver para crer. A gente tem isso, né? Essa natureza. A gente só quer acreditar no que a gente está vendo. Pois. Desde o princípio, o povo escolhido de Deus observava os outros povos, as outras religiões, que tinham seus deuses visíveis, ou de madeira, né, estátuas, ou de pedra, ou de ferro, construído de todas as formas. Porém, o povo de Deus não. O
povo de Deus é o único que não tinha imagens e nem escultura. As pessoas acreditavam na imagem e escultura, mas o povo de Deus, as pessoas só precisam sentir, né, e acreditar. E essa é a fraqueza do ser humano até os dias de hoje, sabia disso? Eles sentiam a Deus, sentiam os milagres de Deus, viam os milagres de Deus, mas fisicamente não viam a Deus. Por isso, eles sempre têm essas fraquezas de se tornarem pessoas idólatras, adorarem a imagens e as esculturas, por querer desejar ver algo físico, algo na frente deles e poder adorar. Ah, detalhe, viu, galera? Não se esqueça que idolatria não é somente imagens de escultura, tá? Adoração a imagens de escultura. Também é tudo aquilo que nós, eu e você, colocamos acima de Deus em primeiro lugar. É idolatria, hein? Então, tomem cuidado e peguem essa história de Gideão e 300 como exemplo. É isso aí! E essa história de Gideões e 300, amém? Ok! Beijinhos e beijocas, beijos na liga pra todos vocês! Tchau, galera! Até a próxima!